Ela humilhou a garçonete do restaurante, mas o que o marido disse depois, ninguém poderia imaginar. Essa história vai te surpreender e te deixar sem palavras. Antes de começar, me conta, de qual cidade você está assistindo? E já aproveita para se inscrever no canal e não perder nenhuma dessas histórias cheias de emoção e reviravoltas. O Le Jardin Étoile era conhecido como o restaurante mais exclusivo de São Paulo. Com apenas 15 mesas, reservas com meses de antecedência e pratos que custavam mais que o salário mensal de muitos brasileiros, era o local onde a elite paulistana se encontrava para ser vista. As paredes adornadas com obras de arte contemporânea e a iluminação suave criavam uma atmosfera de sofisticação absoluta. Naquela noite de sexta-feira, Helena Monteiro ajustou seu colar de diamantes Cartier enquanto aguardava no banco de couro italiano do Bentley. Aos 35 anos, havia se acostumado ao luxo desde que se casou com Ricardo Monteiro, um dos homens mais ricos do país. Sua fortuna vinha de investimentos imobiliários e uma rede de empresas que se espalhava por toda a América Latina. Helena, por sua vez, havia abandonado sua carreira de relações públicas para se tornar a esposa perfeita de um magnata. Você está linda hoje, meu amor, disse Ricardo, observando sua esposa pelo espelho retrovisor enquanto o motorista navegava pelo trânsito da região dos Jardins. Helena sorriu, satisfeita com o comentário. Usava um vestido Versace azul marinho que custará mais de R$50 mil, acompanhado de sapatos Jimmy Choo e uma bolsa Hermes que era considerada item de colecionador. O casal havia decidido jantar fora para comemorar mais um negócio bem-sucedido de Ricardo. Ele acabará de adquirir uma cadeia de hotéis na Riviera Francesa, expandindo ainda mais seu império empresarial. Para Helena, era mais uma oportunidade de exibir sua coleção de joias e roupas de grife, além de ser fotografada pelos paparazzi que sempre rondavam os estabelecimentos frequentados pela alta sociedade. Quando chegaram ao Le Jardin Étoile, foram recebidos pelo maitre como celebridades. O restaurante havia aberto suas portas há apenas 6 meses, mas já era considerado uma referência gastronômica na cidade. O chefe, formado em Paris, criava pratos que eram verdadeiras obras de arte, combinando técnicas francesas com ingredientes brasileiros premium. Helena caminhava pelo salão com a postura altiva de quem estava acostumada a ser o centro das atenções. Seus saltos ecoavam no piso de mármore Carrara enquanto cumprimentava outros clientes ilustres com sorrisos calculados e acenos discretos. Ricardo a seguia, mais discreto, mas igualmente elegante em seu smoking feito sob medida na Savile Row. A mesa reservada para eles ficava em posição estratégica, permitindo uma visão panorâmica do salão e sendo facilmente vista pelos demais clientes. Era exatamente o que Helena desejava, estar no centro do universo social da elite paulistana, sendo admirada e invejada simultaneamente por sua beleza, elegância e, principalmente, pela fortuna do marido. O ambiente estava perfeito para mais uma noite de ostentação e prestígio social que definia a vida do casal Monteiro. Assim que se acomodaram à mesa, Helena começou sua inspeção habitual do ambiente. Era um ritual que executava religiosamente sempre que frequentava estabelecimentos de luxo. Observava cada detalhe, desde a qualidade da cristaleria até a postura dos funcionários. Para ela, esses lugares deveriam operar com a precisão de um relógio suíço, e qualquer falha era motivo de crítica severa. Este lugar realmente impressiona, comentou Ricardo, admirando a decoração sofisticada. O investidor que bancou este projeto teve uma visão extraordinária. Helena apenas assentiu distraidamente, mais interessada em catalogar mentalmente quem estava presente no salão. Reconheceu um famoso apresentador de televisão, a esposa de um político influente e 2 empresários que frequentavam as mesmas festas beneficentes que ela. Foi então que uma jovem se aproximou da mesa deles. Aparentava ter cerca de 22 anos, com cabelos castanhos presos em um coque elegante e o uniforme impecável do restaurante. Seu sorriso era genuíno e seus olhos transmitiam uma mistura de nervosismo e determinação. Era claramente nova no trabalho, ainda adaptando-se ao ambiente sofisticado do Le Jardin Étoile. Boa noite, senhor e senhora Monteiro. Meu nome é Sofia e serei sua garçonete esta noite, disse a jovem com uma voz suave, mas firme. É uma honra tê-los em nosso restaurante. Posso oferecer-lhes nossa carta de vinhos enquanto analisam o menu? Helena examinou da cabeça aos pés com o olhar crítico de quem estava acostumada a julgar pessoas pela aparência e posição social. Notou que as unhas da garçonete estavam bem cuidadas mas sem esmalte,
que sua pele tinha a luminosidade natural da juventude e que seus movimentos, embora cuidadosos, ainda demonstravam certa insegurança típica de quem estava começando na profissão. Você é nova aqui, não é? Perguntou Helena com um tom que misturava curiosidade e superioridade. Não era exatamente uma pergunta, mas sim uma constatação disfarçada. Sofia confirmou com um sorriso educado, explicando que havia começado no restaurante há apenas 3 semanas. Ricardo observou a interação com interesse discreto. Algo na postura da garçonete lhe chamou a atenção, uma familiaridade estranha que não conseguia identificar imediatamente. Talvez fosse a forma como ela inclinava ligeiramente a cabeça ao falar ou o jeito particular como sorria. Havia algo em Sofia que despertava sua curiosidade, embora não conseguisse precisar exatamente o que. Helena, por outro lado, já havia formado sua opinião sobre a jovem funcionária e estava se preparando para uma noite onde poderia exercer sua autoridade sobre alguém que considerava claramente inferior em sua hierarquia social pessoal. Helena decidiu testar os limites da nova funcionária desde o primeiro momento. Era algo que fazia instintivamente sempre que se deparava com pessoas que considerava de classe social inferior. Para ela, era uma forma de estabelecer imediatamente a hierarquia e garantir que receberia o tratamento que acreditava merecer como cliente VIP. Espero que você saiba a diferença entre um Bordeaux e um Borgonha, disse Helena com um sorriso falso enquanto folheava a extensa carta de vinhos. Não queremos nenhuma confusão esta noite. Este não é exatamente um boteco onde se pode servir qualquer coisa em taças sujas. Suas palavras carregavam uma arrogância estudada, cada sílaba pronunciada para causar constrangimento. Sofia manteve o profissionalismo, embora um leve rubor tenha subido às suas bochechas. Certamente, senhora. Estudei sommelier antes de começar a trabalhar aqui. Posso recomendar alguns rótulos excepcionais que harmonizam perfeitamente com nosso menu degustação, se desejarem. Sua resposta foi educada mas firme, demonstrando conhecimento técnico que surpreendeu Helena. Ricardo notou o desconforto crescente na situação e interveio sutilmente. Sofia, que tal nos contar sobre as especialidades do chefe hoje? Estamos curiosos para experimentar algo novo. Sua voz era gentil e interessada, contrastando drasticamente com o tom ácido que sua esposa havia empregado. Helena lançou um olhar de reprovação para o marido. Na opinião dela, ele estava sendo excessivamente cordial com uma simples funcionária. Ricardo, deixe que eu escolha. Afinal, tenho paladares mais refinados para essas ocasiões, disse, retomando o controle da situação. Em seguida, dirigiu-se novamente Sofia. Traga-nos o menu degustação completo e o vinho mais caro da casa. E certifique-se de que esteja na temperatura correta. Não toleramos amadorismo. Sofia anotou o pedido meticulosamente, mantendo sua compostura profissional apesar das provocações. Perfeito! O menu degustação hoje apresenta 7 pratos, começando com ostras Kumamoto servidas com caviar Ocetra. Para acompanhar, sugiro nosso Dom Perignon Vintage 2008. Posso providenciar imediatamente. Veremos se vocês sabem realmente o que estão fazendo, murmurou Helena, retornando sua atenção ao celular para checar suas redes sociais. Queria documentar a noite no Instagram, mostrando aos seus seguidores mais uma experiência gastronômica exclusiva. Ricardo observava Sofia se afastar e sentia uma inquietação crescente. Havia algo familiar demais nela, algo que mexia com memórias distantes que não conseguia acessar completamente. Ele se forçou a focar na conversa com Helena, mas seus pensamentos continuavam retornando à jovem garçonete de maneira inexplicável. Quando Sofia retornou com o champanhe e as ostras, Helena estava determinada a transformar a refeição em um espetáculo de poder. Havia passado os últimos 15 minutos observando outros clientes sendo servidos e decidiu que era a hora de demonstrar sua superioridade de forma mais contundente. Finalmente, disse Helena dramaticamente, consultando seu relógio Rolex cravejado de diamantes. 15 minutos para trazer champanhe. Em Paris, isso seria considerado inaceitável. Ela sabia que o tempo de serviço havia sido perfeitamente adequado, mas queria estabelecer um clima de pressão e insatisfação desde o início. Sofia manteve o sorriso profissional enquanto servia o champanhe com técnica impecável, inclinando as taças corretamente para preservar as bolhas e servindo a quantidade exata. Peço desculpas se houve demora. O sommelier estava verificando pessoalmente a temperatura do champanhe para garantir que estivesse perfeito para a degustação. Temperatura perfeita,
Helena riu com desdém. Deixe-me ser juíza disso. Ela pegou a taça e tomou um gole, fazendo uma expressão exageradamente crítica. Está morno. Qualquer pessoa com conhecimento mínimo sobre vinho saberia que Dom Pérignon deve ser servido entre 6 e 8 graus Celsius. Isso está claramente mais quente. Ricardo provou seu champanhe e achou a temperatura perfeitamente adequada, mas decidiu não contradizer sua esposa publicamente. Ele conhecia os humores de Helena e sabia que ela estava entrando em um de seus episódios de ostentação de superioridade social. Vou pedir ao sommelier para verificar novamente, disse Sofia educadamente, mesmo sabendo que a temperatura estava correta. Enquanto isso, posso apresentar as ostras Kumamoto. São importadas diretamente do Japão e chegaram ontem de manhã. Helena examinou as ostras como um crítico gastronômico profissional, embora seu conhecimento culinário fosse mais ostentação do que substância real. O caviar está mal distribuído, declarou, apontando com o garfo de forma acusatória. Em um restaurante deste nível, esperaria a apresentação mais cuidadosa. E essas ostras parecem pequenas demais para o preço que certamente estão cobrando. Sofia explicou pacientemente que as ostras Kumamoto eram naturalmente menores que outras variedades, mas eram consideradas as mais saborosas do mundo. Helena interrompeu bruscamente. Não preciso de aula de gastronomia de uma garçonete. Apenas faça seu trabalho direito. O constrangimento era palpável. Outros clientes nas mesas próximas começaram a notar a situação, sussurrando entre si sobre o comportamento inadequado de Helena. Ricardo sentia vergonha crescente do comportamento da esposa, mas ainda não havia encontrado o momento certo para intervir de forma mais assertiva. À medida que a noite progredia, o comportamento de Helena se tornava progressivamente mais agressivo e humilhante. Era como se ela tivesse encontrado em Sofia um alvo perfeito para demonstrar sua suposta superioridade social, transformando o jantar em um espetáculo constrangedor de abuso de poder. Durante o segundo prato, um risoto de trufas negras que custava mais que um salário mínimo, Helena encontrou novos motivos para criticar. Este arroz está mal cozido, declarou em voz alta o suficiente para ser ouvida pelas mesas adjacentes. Qualquer italiano ficaria horrorizado com essa textura. E onde estão as trufas? Mal posso sentir o sabor. Sofia explicou respeitosamente que o risoto estava no ponto al dente tradicional e que as trufas eram raladas na hora para preservar o aroma, mas Helena cortou novamente. Não me dê desculpas esfarrapadas. Se não sabem cozinhar direito, não deveriam cobrar esses preços absurdos. Ricardo observava tudo com crescente desconforto. Ele mesmo achará o prato excepcional, mas sua esposa parecia determinada a transformar cada momento em uma oportunidade de humilhar a jovem garçonete. Helena, talvez devêssemos simplesmente aproveitar a refeição, sugeriu delicadamente. Ricardo, você é muito bonzinho, respondeu Helena com um sorriso condescendente. Mas pessoas como nós precisamos exigir qualidade. Se não cobrarmos padrões altos, esses lugares se acomodam. Ela se dirigiu novamente a Sofia. E você, menina, precisa aprender que atender clientes de verdade é diferente de servir mesas em qualquer restaurante comum. Sofia respirou fundo, mantendo sua compostura profissional apesar da humilhação pública. Compreendo suas preocupações, senhora Monteiro. Posso falar com o chefe sobre qualquer ajuste que deseje nos próximos pratos. Sua voz tremulava ligeiramente, mas ela se mantinha firme em sua postura profissional. Não quero ajustes, quero competência, retrucou Helena. E já que estamos falando sobre isso, sua postura está deixando a desejar. Você fica muito tempo parada ao lado da nossa mesa. Bons garçons sabem quando devem se retirar discretamente. A crítica era particularmente injusta, já que Sofia havia se aproximado apenas quando necessário e sempre com o timing apropriado. Outros funcionários do restaurante começaram a notar a situação, e o maitre discretamente se posicionou onde pudesse intervir se necessário. Ricardo sentia uma mistura de vergonha e uma estranha compaixão pela jovem funcionária. Havia algo em Sofia que continuava a despertar sua curiosidade, uma familiaridade perturbadora que não conseguia explicar. Enquanto Helena continuava seu espetáculo de arrogância, Ricardo observava Sofia com atenção crescente. Durante uma pausa em que sua esposa estava ocupada postando fotos da comida no Instagram, ele teve oportunidade de realmente olhar para a jovem garçonete. Foi então que um detalhe específico chamou sua atenção, uma pequena cicatriz em forma de lua crescente na mão esquerda de Sofia.
Sua memória foi instantaneamente transportada 20 anos no tempo. Ele se lembrava de uma menina de 2 anos brincando no jardim da casa dos pais, tropeçando e cortando a mão em um pedaço de vidro quebrado. Lembrava-se dos gritos, do sangue, da corrida desesperada para o hospital. E lembrava-se especialmente de como ele, então com 15 anos, havia segurado a mão da irmãzinha durante todo o caminho, prometendo que tudo ficaria bem. Sofia, ele disse suavemente, interrompendo as críticas contínuas de Helena. Posso perguntar seu sobrenome? Sua voz carregava uma intensidade nova, uma urgência que não passará despercebida nem mesmo para Helena, que parou de mexer no celular para olhar para ele com curiosidade. Silva, senhor, respondeu Sofia, ligeiramente surpresa pela pergunta pessoal. Sofia Silva. Ela notou algo diferente na expressão de Ricardo, uma intensidade no olhar que não estava lá antes. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Silva era o sobrenome de solteira de sua mãe, o sobrenome que sua irmã teria mantido após ser adotada. De onde você é, Sofia? Nasceu em São Paulo. Sua voz estava ficando mais tensa a cada pergunta. Na verdade, nasci aqui, mas fui criada em uma família adotiva no interior, respondeu Sofia, sem entender aonde aquela conversa estava levando. Meus pais adotivos eram pessoas maravilhosas, mas sempre soube que tinha um irmão mais velho em algum lugar. O mundo de Ricardo parou. 20 anos de busca, 20 anos de detetives particulares, anúncios em jornais e investigações infrutíferas. Sua irmãzinha, que havia sido levada para adoção quando seus pais morreram em um acidente de carro, estava ali na sua frente, servindo sua mesa em um restaurante que ele próprio havia comprado. Helena percebeu a mudança dramática na expressão do marido. Ricardo, o que está acontecendo? Por que você está fazendo essas perguntas estranhas? Sua voz carregava irritação e ciúmes, como se ele estivesse dando atenção demais a uma simples funcionária. Sofia também notou a transformação no comportamento de Ricardo. Havia lágrimas formando-se nos olhos dele, e ela começou a se sentir desconfortável com a intensidade emocional inesperada da situação. Ricardo se levantou lentamente da cadeira, suas pernas tremendo ligeiramente. Seus olhos estavam fixos na cicatriz na mão de Sofia, aquela marca pequena mas inconfundível que havia acompanhado seus pesadelos por 2 décadas. Sofia, disse com voz embargada, você se lembra de alguma coisa sobre sua família biológica? Qualquer coisa. Sofia o olhou com uma mistura de curiosidade e preocupação. Eu tenho algumas lembranças vagas. Lembro de um menino mais velho que costumava me levar para ver os pássaros no jardim. E lembro de ele me chamando de minha pequena estrela. Suas palavras saíram hesitantes, como se ela estivesse acessando memórias há muito enterradas. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Minha pequena estrela era exatamente como ele costumava chamar sua irmãzinha. Sofia, meu Deus! Sofia! Ele se aproximou dela, ignorando completamente os outros clientes que começaram a observar a cena com curiosidade crescente. Helena se levantou abruptamente, sua face contorcida pela confusão e pelo ciúme. Ricardo, o que diabos está acontecendo aqui? Por que você está agindo como se conhecesse essa garçonete? Sua voz estava alta demais para o ambiente refinado do restaurante. Helena, disse Ricardo, sua voz carregada de uma emoção que ela nunca havia visto antes. Esta não é apenas uma garçonete. Esta é Sofia. Minha irmã. Minha irmãzinha que procuro há 20 anos. Lágrimas corriam livremente pelo seu rosto enquanto ele estendeu a mão para tocar suavemente a cicatriz na mão de Sofia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia olhou para Ricardo com olhos arregalados, processando lentamente a informação impossível. Helena ficou petrificada, sua mente tentando compreender as implicações devastadoras do que acabará de ouvir. Você é meu irmão, sussurrou Sofia, sua voz quase inaudível. O menino que me levava para ver os passarinhos, que prometeu que sempre me protegeria. Suas próprias lágrimas começaram a fluir quando memórias suprimidas vieram à tona como uma avalanche emocional. Sim, pequena estrela. Sou eu. Nunca parei de procurar você, respondeu Ricardo, sua voz quebrada pela emoção de 2 décadas de saudade e culpa. Quando nossos pais morreram, tentei impedir que te levassem, mas eu era menor de idade. Prometi que te encontraria, e finalmente encontrei.
Helena observava a cena com horror crescente, percebendo que havia passado a noite inteira humilhando e destratando a irmã do próprio marido. A magnitude de sua crueldade começava a se tornar clara, e ela sentia náusea subindo pela garganta. Ricardo olhou ao redor do elegante salão do Le Jardin Étoile, e então voltou seus olhos para Sofia com um sorriso misturado com lágrimas. Sofia, há algo mais que você precisa saber. Este restaurante, eu comprei este lugar há 6 meses. Sua revelação ecoou como uma bomba no ambiente tenso. Sofia o olhou com confusão total. Você comprou o restaurante? Mas por quê? Sua mente estava lutando para processar todas as revelações que se acumulavam naquela noite surreal. Eu contratei investigadores particulares durante todos esses anos, explicou Ricardo, sua voz ganhando força enquanto a história se desenrolava. Há 8 meses, finalmente conseguiram uma pista. Descobriram que você tinha se formado em gastronomia e estava procurando oportunidade em restaurantes de alto padrão. Quando soube que você havia se candidatado a uma vaga aqui, comprei o estabelecimento. Helena sentia suas pernas fraquejarem. Você comprou um restaurante inteiro? Para uma funcionária. Sua voz saiu estranha, como se ela não conseguisse processar a realidade da situação. Não para uma funcionária, Helena. Para minha irmã, disse Ricardo firmemente. Comprei este lugar e instruí a administração para contratá-la na melhor posição disponível. Eu vim aqui todas as semanas, esperando o momento certo para me aproximar, para ter certeza de que era realmente ela antes de me revelar. Sofia colocou a mão sobre o coração, sentindo-o disparar. Todas aquelas vezes que você jantou aqui nas últimas semanas, você estava me observando? Tentando descobrir se eu era sua irmã? As peças do quebra-cabeça finalmente começavam a se encaixar em sua mente. Sim, confirmou Ricardo. Mas eu queria ter certeza absoluta. 20 anos é muito tempo, e eu não queria criar falsas esperanças nem para mim nem para você. Precisava de uma prova definitiva, e essa cicatriz. Ele apontou gentilmente para a mão dela. Essa cicatriz que você fez quando tinha 2 anos é a prova que eu precisava. Helena finalmente compreendeu a magnitude completa de sua crueldade. Durante semanas, ela havia vindo ao restaurante com Ricardo, tratando Sofia com a mesma arrogância de sempre, sem saber que estava humilhando a própria cunhada. Ricardo, sua voz saiu como um sussurro desesperado, eu não sabia, eu não fazia ideia. Não, Helena, disse Ricardo, virando-se para ela com uma expressão que misturava decepção e raiva contida. Você não sabia quem ela era, mas isso não justifica como você a tratou. Você tratou Sofia, e provavelmente trata dezenas de outras pessoas, como se fossem inferiores simplesmente por trabalharem para ganhar a vida. O restaurante inteiro estava agora em silêncio absoluto, todos os clientes e funcionários observando o drama familiar que se desenrolava diante de seus olhos. Ricardo se virou completamente para Helena, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e decepção que ela nunca havia visto em 15 anos de casamento. A transformação em sua expressão era tão dramática que Helena instintivamente deu um passo para trás. Helena, você passou a noite inteira humilhando minha irmã, disse Ricardo, sua voz baixa mas carregada de uma intensidade perigosa. Eu assisti você tratar Sofia como se ela fosse menos que humana, como se o fato de ela trabalhar como garçonete a fizesse inferior a você de alguma forma. Helena tentou se defender, sua voz saindo trêmula. Ricardo, eu não sabia que ela era sua irmã. Se eu soubesse. Mas ele a interrompeu com um gesto brusco da mão. Se você soubesse, o quê? Você a teria tratado como ser humano apenas porque ela era da minha família. Ricardo estava levantando a voz agora, sem se importar com os olhares curiosos dos outros clientes. O problema, Helena, não é que você não sabia quem ela era. O problema é como você trata pessoas que considera inferiores a você. Sofia observava a discussão com uma mistura de constrangimento e fascínio. Pela primeira vez na noite, ela viu Helena Monteiro sem sua máscara de superioridade, exposta e vulnerável diante da magnitude de sua crueldade inconsciente. Você humilhou Sofia porque ela é jovem, porque trabalha como garçonete, porque não usa roupas de grife como você, continuou Ricardo. Você a tratou como lixo simplesmente porque podia, porque sua posição social lhe dava esse poder. E o mais terrível é que você provavelmente faz isso todos os dias com outras pessoas.
Helena tentou tocar o braço do marido, mas ele se afastou. Ricardo, por favor, você está exagerando. Eu apenas estava exigindo bom atendimento. Somos clientes importantes. Sua tentativa de justificativa soou patética até para ela mesma. Clientes importantes, Ricardo riu amargamente. Helena, você passou a noite criticando a temperatura do champanhe que estava perfeita, reclamando de pratos preparados por um chefe premiado internacionalmente, e tratando minha irmã como se ela fosse sua empregada pessoal. Sofia finalmente encontrou sua voz. Senhora Monteiro. Helena, eu quero que saiba que perdoo o que aconteceu esta noite. Mas seu marido está certo. A forma como você me tratou não foi sobre atendimento ao cliente. Foi sobre poder e crueldade gratuita. Helena olhou para Sofia com olhos cheios de lágrimas, finalmente compreendendo que havia perdido muito mais que a noite. Havia revelado sua verdadeira natureza da pior forma possível, diante da pessoa mais importante na vida de seu marido. O silêncio pesado que se instalou no restaurante era quebrado apenas pelo som abafado de conversas sussurradas nas mesas vizinhas. Helena estava petrificada, sua mente processando lentamente a extensão completa de seu comportamento e suas consequências devastadoras. Ricardo se sentou pesadamente em sua cadeira, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de exaustão emocional. Sofia, sente-se conosco, por favor, disse gentilmente. Temos 20 anos para recuperar, e eu não aguento mais um segundo de formalidade entre nós. Sofia hesitou, olhando ao redor do restaurante. Eu ainda estou trabalhando. Meu supervisor. Sua voz demonstrava a confusão de alguém que ainda estava tentando processar a realidade surreal da situação. Sofia, disse Ricardo com um sorriso triste, você é literalmente a dona deste lugar. Eu comprei este restaurante para você, para que você pudesse seguir sua paixão pela gastronomia em um ambiente de primeira classe. Você nunca mais precisará se preocupar com supervisores ou empregos. As palavras atingiram Sofia como um raio. Dona do restaurante? Mas isso é impossível. É valioso demais. Ela olhou ao redor do elegante estabelecimento, tentando compreender que tudo aquilo poderia ser seu. Helena, que havia permanecido em silêncio durante essa troca, finalmente encontrou coragem para falar. Sofia, eu quero pedir desculpas. Sua voz estava completamente diferente da arrogância que havia demonstrado durante toda a noite. Não há justificativa para como te tratei. Não importa se eu sabia ou não quem você era. Sofia olhou com uma expressão pensativa. Helena, durante toda a noite você me fez sentir pequena, inadequada, como se meu trabalho não tivesse valor. Você me tratou como se eu fosse invisível, como se minha dignidade não importasse porque você tinha mais dinheiro. Ricardo observava a conversa entre as duas mulheres mais importantes de sua vida, sentindo uma mistura complexa de emoções. Amor pela irmã recém-encontrada, decepção profunda com a esposa, e uma raiva que ainda fervia sob a superfície de sua compostura controlada. Helena, disse Sofia com uma voz surpreendentemente firme, sua desculpa é um começo, mas precisa entender que isso não é sobre mim. Quantas outras pessoas você trata dessa forma? Quantos funcionários, garçons, faxineiros, vendedores você humilha simplesmente porque pode? A pergunta atingiu Helena como um soco no estômago. Ela começou a se lembrar de inúmeros incidentes similares. Motoristas de táxi, vendedoras de lojas, empregadas domésticas, todas tratadas com o mesmo desdém que havia dispensado a Sofia naquela noite. Helena se levantou lentamente, suas pernas trêmulas mal conseguindo sustentá-la. Por 20 minutos, havia sido forçada a confrontar a realidade de quem realmente era, uma mulher que usava sua posição privilegiada para humilhar pessoas trabalhadoras e honestas. A revelação era devastadora não apenas por ter maltratado a irmã de seu marido, mas por ter exposto sua verdadeira natureza. Vocês dois precisam conversar, disse Helena, sua voz quase inaudível. Precisam recuperar esses 20 anos perdidos. Helena, espere, disse Sofia, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Helena parou na metade do caminho entre a mesa e a saída, sem se virar. Eu aceito seu pedido de desculpas, mas mais importante que isso, eu espero que você realmente aprenda com o que aconteceu esta noite. Helena se virou lentamente, seus olhos vermelhos e inchados. Como posso provar para vocês que mudei?
Como posso mostrar que entendi a lição? Sua voz carregava uma humildade que Ricardo nunca havia visto em 15 anos de casamento. Sofia trocou um olhar significativo com Ricardo antes de responder. Mudança real não é sobre provas, Helena. É sobre ações consistentes ao longo do tempo. É sobre tratar a próxima garçonete, o próximo porteiro, a próxima faxineira com a mesma dignidade que você gostaria de receber. Ricardo se levantou e caminhou até Helena. Nós dois temos muito a conversar em casa. Mas por enquanto, deixe-me ficar aqui com minha irmã. São 20 anos de saudade que preciso recuperar. Sua voz havia perdido a dureza anterior, substituída por uma tristeza profunda sobre o estado de seu casamento. Helena acenou com a cabeça, compreendendo que havia perdido o direito de participar daquele momento de reunião familiar. Sofia, disse ela uma última vez, se algum dia você conseguir me perdoar completamente, eu gostaria muito de conhecê-la de verdade. De aprender sobre sua vida, seus sonhos, sua jornada. Você parece ser uma pessoa extraordinária, e eu fui cega demais para enxergar isso. Após Helena partir, Ricardo e Sofia se sentaram juntos pela primeira vez em 2 décadas. O restaurante gradualmente retornou ao seu ritmo normal, mas funcionários ainda lançavam olhares curiosos e emocionados para a mesa onde os irmãos finalmente se reuniam. Conte-me tudo, disse Ricardo, segurando a mão de Sofia. Conte-me sobre sua infância, sobre os pais adotivos, sobre como você se tornou chefe, sobre seus sonhos. Quero saber tudo sobre minha pequena estrela. Sofia sorriu através das lágrimas. E você me conta sobre sua vida também. Sobre como construiu este império, sobre Helena, sobre como nunca desistiu de me procurar. Ela olhou ao redor do restaurante elegante. Ainda não consigo acreditar que tudo isso é meu. Não é só seu, corrige o Ricardo. É nosso. Somos família, Sofia. E famílias dividem tudo. Ele fez uma pausa, olhando profundamente nos olhos dela. Há tanto que quero recuperar, tanto tempo perdido. Mas temos o resto de nossas vidas para isso. Enquanto os irmãos conversavam, compartilhando histórias e preenchendo as lacunas de 2 décadas separados, o Le Jardin Etoile testemunhava não apenas o fim de uma noite de humilhação, mas o começo de uma nova era. Uma era onde dignidade e respeito prevaleceriam sobre arrogância e crueldade, onde família encontrada valeria mais que posição social, e onde o amor verdadeiro triunfaria sobre o poder superficial. Do lado de fora, Helena entrava em seu Bentley, sabendo que sua vida havia mudado para sempre. A mulher que saiu do restaurante naquela noite não era a mesma que havia entrado horas antes, cheia de arrogância e desdém. Ela tinha uma escolha a fazer: continuar sendo quem sempre foi, ou usar essa experiência devastadora como catalisador para se tornar alguém melhor. A história de uma noite no Le Jardin Etoile se tornaria lenda na alta sociedade paulistana, lembrada não pelo drama e humilhação, mas como o momento em que 2 vidas foram reunidas e uma terceira foi forçada a confrontar suas escolhas mais profundas. E talvez, apenas talvez, como o início da redenção de uma alma perdida na superficialidade do mundo que havia escolhido habitar.